A Câmara de Horlândia aprovou reajuste de 80% nos salários dos vereadores e aumento de 2 cadeiras para a próxima legislatura. Durante a sessão, o presidente ainda ofereceu um termo de renúncia aos que não se interessarem pelos benefícios. Detalhe, a população nem ficou sabendo da votação. As matérias foram apresentadas à Casa de Leis em 4 de julho e votadas 6 dias depois. O primeiro projeto de resolução fixa o subsídio dos vereadores da Câmara de Horlândia para a próxima legislatura em R$ 5.083. O valor representa um aumento de 80% em relação ao salário atual, de R$ 2.800. O presidente da Câmara vai receber ainda mais, R$ 7.600. O texto foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 contrários. Alegam que está defasado, mas todas as profissões estão defasadas. Eu sou professor, nós demos um aumento de 10%, você entendeu, para os professores. E por que nós, vereadores, da área política, tem que ter sempre mais? 80% é absurdo isso. É um absurdo. E eu tenho certeza que a própria população não aceita isso também. A gente vem acompanhando a necessidade do país, a forma como toda a população tem recebido os seus reajustes anuais salariais. Eu diria que é um tapa na cara da população. Além do reajuste salarial, os vereadores ainda aprovaram em primeiro turno uma proposta de emenda à lei orgânica do município, que aumenta de 9 para 11 o número de cadeiras para a próxima legislatura. A justificativa é de que a cidade pode ter até 13 parlamentares e que quanto maior o número de vereadores, maior será também a representatividade da população. Uma cidade como Horlândia, no nosso porte, ela tem crescido, porém a cidade que menos cresceu, segundo o censo, né, o IBGE, nós temos aí pouco mais de 45 mil habitantes. Então, nós estamos ainda dentro do que a lei permite, de 9 a 13 vereadores. Mas eu acho que esse aumento não justifica. Eu bato na tecla da qualidade e não da quantidade. O vereador tem que estar na rua. O vereador tem que estar próximo, você entendeu, da população. O vereador tem que atender a população com 11. Acho que não tem necessidade. Eu preferia que colocasse mais 2 médicos dentro das unidades de saúde. Algo que eu tenho batido sempre na tecla é uma máquina pública mais enxuta, né? É uma máquina pública que tem uma diminuição nos cabides de emprego, né? Nas facilitações familiares e principalmente no melhor uso do dinheiro público, né? Antes da votação dos 2 projetos, o presidente da Câmara usou a palavra para disponibilizar aos vereadores um termo de renúncia dos benefícios em caso de reeleição e se exaltou ao ouvir a reação de um parlamentar. Tem um termo aqui de renúncia, é só assinar, tem 9 cópias, tá? Essa aqui eu só estou mostrando que é a minha que está aqui. Aqueles que não quiserem e estiverem eleitos, se acaso for, está aqui. É só renunciar e passar para uma entidade ou devolver para os cofres públicos. Pode falar, eu vou te dar a palavra. Pode falar. Não, pode falar. Ah, você não quer? Porque você é um oportunista, senhor vereador. O senhor é um oportunista, tá bom? O senhor pega só o bonde andando. Ele tem que ser imparcial, tá? Dentro das votações do sim ou não. Tá bom? E eu acho que ele, naquele momento, porque foi antes da votação, ele fez uma certa pressão em cima dos vereadores que ia ser contra. Eu acho uma falta de respeito, acho totalmente desnecessário e isso não acrescenta em nada no nosso trabalho aqui para a cidade, para o crescimento da cidade de Horlândia. Realmente eu falei sim, aqueles que não tiverem, que se sentirem à vontade, na legislatura, estando vereador, aqueles que se sentirem à vontade, que repasse para alguma entidade. Essa foi a minha fala. Eu não vejo como antiético. Eu não fiz isso para essa legislatura e intimidando ninguém. Em relação aos projetos aprovados, o presidente justifica que a Constituição permite que o município tenha, no máximo, 13 parlamentares e que os salários estavam defasados. Desde 2015 não houve nenhum reajuste no subsídio. Se for fazer em uma conta, dá uma média aí entre 6% e 7% durante esse ano. Então, a gente fez algumas pesquisas, fez uma pesquisa nas cidades do porte de Horlândia e chegamos nesse valor aí. Eu acredito que vai, assim, deixar
de passar alguma coisa para o município, mas não aquela porcentagem estrondosa, né? Quem está no meio de tudo isso e sequer pôde participar de uma discussão é a população orlandina, que vai desembolsar mais de R$ 2.600.000 para custear a Câmara na próxima legislatura. Um absurdo, né? Porque eles só vão uma vez por semana na Câmara. Não fazem nada pela cidade, a cidade está um caco. Aumenta o salário e ainda aumentar o número de vereadores, tem muito. Teria que diminuir. Para quem gosta de governar para si próprio, pensar no próprio umbigo, eles estão de parabéns. Porque o cidadão de Orlândia se lasca, né? Agora o pessoal que governa estão na boa aí, ó, 80% de aumento. Parabéns, viu, meus amigos que ganharam nossos votos aqui de Orlândia. Parabéns. Aumenta o salário deles, mas o nosso fica a mesma coisa. Aqui em Orlândia não precisa de 11 vereadores, não. Por quê? 9 já é o suficiente, já está tudo à toa lá mesmo. Eles têm que perguntar para o povo primeiro, ouvir as pessoas, a população, para ver se está certo, se concorda ou não. Então eles aumentam do jeito que quer hoje, as coisas hoje estão do jeito que quer. Ninguém está participando de mais nada. Alice Carvalho, de Orlândia, para o Jornal da Clube. Vou pedir até mais uma vez para o morador de Orlândia, que está na nossa audiência agora, entrar lá na nossa transmissão que está acontecendo agora no Facebook, facebook.com/Jornal da Clube, e deixar a sua opinião. Vereadores vão ter um aumento de 80% para a próxima legislatura, além da criação dessas duas novas cadeiras, né? E eu sigo falando sobre esse assunto agora com o professor de Direito Administrativo, professor Tiago Marrara. Marrara, mais uma Câmara da macro-região que aprova um aumento salarial, desta vez 80%, um gasto que vai impactar no orçamento da próxima legislatura, né? Bem-vindo aqui, boa tarde. Boa tarde, André. Exatamente, há uma tendência de várias câmaras aumentarem os seus subsídios de maneira significativa e muito maior que a inflação que nós temos no país. Isso é bem chocante na prática. Além do salário, mais duas cadeiras. O aumento ainda precisa passar pela segunda votação. Esse é o momento da população cobrar os parlamentares para ouvirem a vontade do povo. Olha, André, o Poder Legislativo também pode realizar audiências públicas, consultas públicas, para ouvir o que a população pensa, se a população está satisfeita ou não com a atuação dos vereadores, seria prudente que isso acontecesse. É claro que não existe esse dever, não há essa obrigação direta prevista na Constituição, mas seria ideal que se previsse isso, não é? Até porque a Constituição estabelece limites bastante rígidos para gastar com vereadores e também com o limite de vereadores na Câmara. Um termo de renúncia desses benefícios foi apresentado aos vereadores antes mesmo da votação. Como avaliar essa atitude do presidente da Casa? Não, isso é uma brincadeira, né, André? Na verdade, não existe isso. Nós estamos falando de uma remuneração de agentes políticos, que são servidores públicos. Esses servidores públicos não podem renunciar à sua remuneração. O que é importante é que se verifique no caso, André, se eles respeitaram os parâmetros constitucionais. Por exemplo, é preciso que se respeite o limite máximo de 30% da remuneração de deputado estadual, é preciso que se verifique se foi respeitado o máximo de 5% do orçamento municipal com esses gastos com vereadores, e também é importante lembrar, André, que esse aumento só vale para a próxima legislatura. Eu diria ainda, André, que é importante verificar se esse aumento é condizente com a renda da população do município. Não faz sentido que os vereadores tenham uma remuneração totalmente descolada da renda da população local. Ainda voltando a falar sobre esse documento criado aí pelo presidente, né, intitulado de termo de renúncia, isso pode impactar, pode causar algum prejuízo ao mandato do parlamentar, e aí vou além. A votação pode ter sido direcionada nesse caso e aí também pode ser uma irregularidade? Olha, André, qualquer tipo de pressão sobre a votação, sobre a atuação dos vereadores, obviamente pode constituir uma infração por parte do vereador que tem que ser apurada, né? E aí o papel do Ministério Público é fundamental. O Ministério Público, em vários municípios paulistas, ajuizou ações para derrubar esses aumentos por conta de abusos. E também é importante lembrar, André, que a população, qualquer cidadão, pode ajuizar uma ação popular para derrubar qualquer tipo de imoralidade que aconteça dentro do município. E assim como os outros projetos aprovados nas câmaras da macro-região, em Orlândia não foi diferente, né? Parece que tudo ali feito embaixo dos panos, não teve uma ampla divulgação, não teve audiência pública, e aí passou da hora dos parlamentares se lembrarem que eles têm que defender o interesse da sociedade, né?
Exatamente, André. O vereador é um representante do povo. O vereador tem que prestar contas diretamente para o povo. Existem vários mecanismos para que isso aconteça. Existe audiência pública, existe consulta pública, existem debates abertos. Então é importante que os vereadores deem exemplo nessa matéria. E até porque o vereador está ali não só para criar leis, mas também para fiscalizar o município, o prefeito e assim por diante. Então eles têm que dar um exemplo nessa matéria, com certeza. E a população que não concordar com esse aumento, que eu acredito ser talvez 99,9% da população de Orlândia, é bom lembrar do rosto de cada parlamentar no ano que vem. Claro, exatamente. Não adianta agora toda essa revolta e nas próximas eleições nós resgatarmos essas pessoas para que eles continuem exercendo suas funções e praticando esse tipo de conduta dentro do mandato. Dr. Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Um abraço, André.